O Apple Pay ele foi um divisor de águas porque 92% dos acessos no nosso e-commerce são por iPhones. Então isso já trouxe um resultado quase que instantâneo a partir do momento que a gente migrou. Olá, pessoal. Eu sou Tamires Souza, sou jornalista da PagBrasil e hoje a gente vai falar sobre Apple Pay. A experiência de compra é o fator-chave para o sucesso de qualquer negócio digital. E nesse cenário, facilitar a etapa de pagamento é decisivo para a conversão da venda. Tecnologias como o Apple Pay se destacam aí, prometendo uma revolução na forma como os consumidores finalizam suas compras. Como uma das carteiras digitais mais populares do mundo, o Apple Pay simplifica o checkout, oferecendo mais segurança e agilidade também para os usuários. Mas quais são os benefícios reais aí para as empresas? Neste episódio, vamos mergulhar no potencial do Apple Pay para transformar o e-commerce. E para isso, convidamos 3 especialistas que vão compartilhar suas visões e experiências com a gente. Alexandre Oliveira, diretor de vendas da PagBrasil. Bem-vindo, Alexandre. Muito bem-vindo também. É um prazer estar tendo essa oportunidade de falar sobre esse tema bem pungente. Perfeito. Pablo Pazos, que é diretor de atendimento da Vitex. Bem-vindo, Pablo. Está remoto aqui com a gente hoje. Bem-vindo. Obrigado. Eu estou aqui de correspondente nacional. Isso aí. Falando aqui do Rio de Janeiro hoje. E, eu já fui, você sabe que eu já liderei meios de pagamento no varejo. E aqui na Vtex também já liderei a integração com meio de pagamento. Então, é um tema que eu gosto bastante e entendo como ponto crucial para o sucesso das integrações. Com certeza. E a gente também está aqui no estúdio com o Silton Martins, que é diretor de marketing e operações da Scarfme, uma empresa que já sentiu aí os benefícios, os resultados positivos aí da Apple Pay, não é, Silton? É um prazer estar aqui hoje falando da Scarfme com o PagBrasil e os resultados tão rápidos que nós já tivemos. Perfeito. Então tá, gente, vamos começar, né? Eu vou começar aqui com o Alexandre, porque além de simplificar o checkout, quais são os outros benefícios do Apple Pay, né? Como a segurança de dados e a redução de fraudes. Aí explica um pouquinho pra gente. Tá. Eu acho que indiscutivelmente, né, um dos principais assets, né, do Apple Pay é a experiência. Mas indo para algo não necessariamente tão lógico, né? E como tu bem trouxe, Tamires, a camada de segurança também é de fundamental importância para quem, lojista, né, tem a opção do Apple Pay no seu checkout. E isso se dá em função de algumas características muito peculiares dessa wallet, né? E, em especial, a necessidade que, obrigatoriamente, para eu, né, usuário final, né, possuidor aqui do meu telefone, e para que eu insira, né, um cartão de crédito dentro desta minha wallet, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma validação lá no aplicativo do emissor do cartão, tá? Esse processo, né, por mais básico e banal que possa parecer, ele restringe substancialmente os riscos do que a gente chama de chargeback por fraude. Tanto é assim que nas operações com Apple Pay, a gente não habilita a nossa solução de antifraude, que é o PagShield. Não se habilita. Só sublinhando com bastante propriedade, né, o Apple Pay não elimina o chargeback, porque continua existindo os riscos ali de desacordos comerciais e afins. O chargeback eminentemente gerado por fraude, ele não existe com essa wallet em especial. E isso, de novo, saliento, para além do óbvio que a experiência muito mais otimizada que o Apple Pay proporciona, também é um fator decisivo para que você pense na hora de escolher ter Apple Pay no seu checkout. Não, perfeita colocação, e até já trazendo, né, esse aspecto de segurança, eu trago um aspecto também de reputação para as marcas, né? Pablo, para além desses aspectos mais tangíveis aí, qual que é o impacto que o Apple Pay traz para a reputação das marcas? E você acredita que esse método de pagamento, dada a sua facilidade de uso, facilita novas compras, por exemplo? Sem dúvidas, Tamires. Eu acho que confere muita autoridade que oferece para o aplicativo. O consumidor entende que não é a loja, é uma loja que se preocupa com segurança, com aprovação. O nosso pagamento é um tema sensível tanto para a performance do varejo quanto para a performance da compra. O prazo de entrega ele só começa a contar depois que o pagamento está aprovado. Então, quanto antes esse pagamento aprovado, melhor para todo
mundo. E o que eu acho muito legal também, interessante acrescentar, é que ele traz essa reputação para dois lados. Porque você tem muito meio de pagamento, aumenta a segurança do e-commerce, mas ele piora a experiência do usuário, trazendo outros fatores de segurança, trazendo fricção, ou o inverso. Meios de pagamento que facilitam muito a aprovação, mas acabam deixando o mercado mais exposto. E aqui a gente consegue ter ali o sweet spot entre experiência, aprovação, usabilidade, confere muita autoridade para o varejista. Perfeito, perfeito. E Silton, a Scarfme é um dos cases aí de sucesso, né, com essa implementação do Apple Pay. Qual que foi o principal motivador para a Scarfme investir nesse método, né? E vocês viam gargalos no processo de checkout que a solução propôs a resolver nesse sentido? Sim. Um dos propósitos da Scarfme, ou o principal, é a versatilidade desse produto, que é o lenço, que é um produto muito fácil de ser usado de várias formas. Visto isso, todo o processo ele tem que ser muito rápido e dinâmico. E foi esse o principal motivador que fez a gente ir para a PagBrasil. Oferecer para o nosso cliente uma ferramenta que fosse muito rápida e ágil e fácil para ele concluir a compra. Uma vez que esse produto, o lenço é um produto que ele compra por emoção, porque o cliente está muito feliz com ele mesmo, porque ele quer presentear alguém. Então o checkout não pode ser não pode ter uma dificuldade no checkout para ele. E nós tínhamos sim vários gargalos. O primeiro dele é o cliente chegar no checkout e ter que preencher 20 linhas, né? E no final você coloca os dados do teu cartão, ele te leva talvez para um outro link, ou o checkout para de funcionar, e aí você perdeu esse cliente. E aí não confia na marca e vai embora. Uma vez que o checkout mostra um erro ou dá um erro ali naquele momento, você vai embora e você não volta mais. E a Scarfme... Eu acho que o ponto que a Tamires trouxe... Você até me perguntou, Tamires, eu acabei... Quando ele respondeu agora, eu voltei. Esse ponto de não ter que preencher, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, facilita novas compras. Principalmente na segunda, que você já tem todos os seus dados e você vai chegar no ponto de pagamento, você não preenche mais nada, você simplesmente chama o reconhecimento facial e vida, é fator de conversão na veia. Exatamente. E a gente entendeu que a alta tecnologia deve ser não só no produto, na fabricação, mas nessa parte operacional também. Com certeza. E quais foram, na prática, assim, os resultados que vocês observaram, né, após essa adoção? E vocês acreditam que o Apple Pay foi, então, um divisor de águas aí para o negócio de vocês? Sim, o Apple Pay ele foi um divisor de águas porque 92% dos acessos no nosso e-commerce são por iPhones. Então isso já trouxe um resultado quase que instantâneo a partir do momento que a gente migrou. Nossa, perfeito, assim, é interessante entender esse público, né, de vocês e o método veio muito para isso. E Silton, permita-me, né, tem um dado também sobre esse teu cliente, né, que eu achei marcante, e tu, inclusive, autorizou a gente a divulgar esse dado, né, que foi o incremento do ticket médio do cliente que paga com Apple Pay, né. Interessante. Conta um pouquinho pra gente aí como que foi isso. Nosso ticket médio, ele subiu aí pelo menos 15%. Nossa. Depois da implementação de Apple Pay. Porque legal. É um cliente que compra um produto com valor agregado. Então, ele tem que sentir uma confiança do começo ao fim. Com certeza. E, Alexandre, do ponto de vista mais técnico, né? Qual que é a complexidade de instalação do Apple Pay? Ou tem uma complexidade? Boa. A gente tem uma máxima ali na PagBrasil, né, que é uma das nossas missões é eliminar da mesma frase tecnologia e complexidade, tá? E no que tange a Apple Pay, eu não tenho dúvida, Tamires, que a gente alcançou esse êxito. É absolutamente simples, tranquilíssimo de você conseguir fazer a instalação. E eu acho que um dos motivos centrais, né, porque o Pablo está aqui conosco, né, é que há bem pouquinho tempo atrás a gente também conseguiu esse êxito, esse sucesso, essa empreitada se materializou dentro de Vetex. Hoje, você que tem uma loja Vetex pode, absolutamente simples, é plug and play, você consegue habilitar essa opção para o seu checkout. Ainda mais, né, Pablo,
que a gente está diante do período mais importante de venda para a imensa maioria de quem tem negócios, né? Que é essa época de final de ano, né? Que para alguns, né, começa com o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Com certeza. E Perfeito, aproveitando Alexandre. A gente até está fazendo uma força-tarefa com os clientes aqui, falando de meio de pagamento para Black Friday. E esse tema é super sensível quando se pensa na noite da Black Friday, né? Ninguém quer perder estoque, ninguém quer perder venda por reprovação ou demora de aprovação. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa, revisando os meios de pagamento dos principais clientes e fazendo isso até de forma massiva na base inteira. E a recomendação por avaliar a Apple Pay está lá numa das primeiras boas práticas. Era exatamente isso que eu ia linkar a pergunta, Pablo, porque a Vtex atende, né, um grande número de e-commerces aí pelo mundo, né? E como que essa plataforma ela está se preparando para essa crescente demanda, né? Então, acredito que é muito isso, né? Vocês têm realmente se preparado porque a demanda é alta e é de extrema importância, né? Sem dúvida, até a gente tem essa preocupação com todos os meios de pagamento. Então, por exemplo, com o Pix, só perceber que clientes com ticket médio mais alto precisavam aumentar a janela que o QR Code expirava. A gente viu aqui um aumento de 9% de conversão, de aprovação para clientes de. E quando a gente fala de ticket com carteira, e aí acho que da SCAF, Casa Sul, um público com uma concentração de iPhone muito grande, com ticket médio muito alto, a gente já tem clientes que ativaram há pouco tempo a Apple Pay, 3,5 pontos percentuais a mais de aprovação, né? Entender isso, ticket médio alto, varejistas na casa da centena de milhões, falar 5 pontos percentuais, sem nada, sem promocionar, sem abrir margem, só você ativou o meio de pagamento, Não, 3,5% a mais somente colocando Apple Pay é realmente muito representativo, né? Não, perfeito. E Alexandre, a PagBrasil, então, processa, né, pagamentos para diversos segmentos aí. Você percebe que o Apple Pay ele pode ser mais vantajoso para algum tipo específico de negócio, como produtos de alto valor, como é o caso, né, que a gente tem falado do ticket médio, ou serviços de assinatura, por exemplo? Eu acho que a peculiaridade, né, do Apple Pay, e a gente já sublinhou muito aqui, né, a experiência de uso com uma fluidez muito maior, então eliminando substancialmente a fricção, falamos do aspecto de segurança, a gente tocou num ponto, né, eu acho que meio transversalmente, mas a gente tem um poder de compra que se concentra em quem tem iPhone, sejamos bastante pragmáticos e objetivos, né? E quando você alinha, né, todos esses astros no céu, de fato, tu confere a esse método de pagamento Apple Pay um potencial gigantesco. E assim, Tamires, ele perpassa uma série de segmentos. E aí a gente fala direto da PagBrasil, né? Porque a gente hoje tem empresas, e aí cito, sei lá, Insider Store, ela tem Apple Pay. E o que eu percebo do Apple Pay na Insider Store, e aí é um conhecimento, é um usuário, tanto da Insider Store como do Apple Pay, facilidade de compra. Eu tenho um filho pequeno, né, o José Francisco, de pouco mais de 9 meses, e já fui impactado por Insider no final de semana com o José no colo, uma promoção fantástica que chegou no meu iPhone, que eu não podia não comprar. E aqui, ó, Face ID, o elemento seguro do iPhone, eu consegui fazer a compra, ele ia de maneira absolutamente rápida e gigante. O case da SCAFME, crescimento, aumento de 15% do ticket médio. E eu cito também, tá, Tamires, um outro case completamente díspare. Bold, que trabalha lá com alimentos funcionais, com as barrinhas de cereal. Ele é muito conhecido como barrinha de cereal e acabaram de lançar também as suas proteínas, que, por sinal, um excelente produto. Mas na Bold, o recorte extremamente peculiar que a gente conseguiu observar foi... lá o Apple Pay, né, já representa 16% de todo mundo que compra com cartão de crédito. Mas o mais sublime não é os 16%, é que desses 16%, 46% nunca haviam comprado Bold. Isso significa, né, 2% de receita nova, que ele não teria, em tese, quase que estabelecendo uma relação causal, se ele não tivesse Apple Pay. Então, assim,
resumindo e traduzindo a pergunta que tu me fez, ele se aplica para qualquer segmento, tá? Para qualquer segmento. E os exemplos que a gente navegou aqui de moda, de alimentação, perpassa todos eles, sem a menor sombra de dúvida. Com certeza. E aproveitando esse gancho, eu quero até entrar um pouquinho mais ali na Scarf, né? Se o Tonto falou bastante dessa questão das compras por impulso, né? Como que vocês enxergam, então, esse potencial, né, daqui para frente? Vocês implementaram agora, já tem grandes resultados. Como a gente falou, vem época de final de ano, começo do ano, as pessoas renovam não só guarda-roupa, mas compram coisas novas, eu sei bem. Como que vocês enxergam esse potencial também aí do método para o negócio de vocês agora a longo prazo? A gente acredita que esse crescimento de 15% ele vai para pelo menos 25%. Porque você tem o teu cliente recorrente, hoje a nossa taxa está em 35% dos clientes recorrentes ao longo dos meses, mas agora você vai entrar na época sazonal. Então, para nós, Outubro Rosa é muito importante, porque nós temos coleções voltadas para esse momento. E aí, novembro é o mês já de Natal, é o mês em que o cliente do e-commerce faz a última compra. Sim. Então, esse crescimento ele deve ser muito maior. Muito legal. E agora eu quero também questionar tanto o Pablo quanto o Alexandre para uma visão mais ampla aí do futuro dos pagamentos digitais. A gente está falando de um método que ele é super inovador, né? Então, qual que é a visão de vocês aí sobre o futuro dos pagamentos digitais? E se vocês acreditam que, de fato, a Apple Pay e aí outras carteiras digitais também vão se tornar um novo padrão, né, para o checkout online, substituindo o tradicional preenchimento de dados do cartão de crédito, por exemplo. Pablo, vamos começar com você. Eu acho total. Quando a gente olha outros mercados mais maduros, esse foi o caminho. Você tem um ganho em assinatura, você tem ganho em experiência, tem ganho em segurança, em usabilidade. E até enquanto o Silvio falava de Outubro Rosa, imaginando, né? Você para aquela impulso, você recebeu ali um marketing, você está com promoção, e você já ficaria em mais Exato. 2 da finalização do pedido. O cliente ele vai ter um custo por isso que ele não volta mais. Exato. Começa a preferir marcas que tragam essa experiência. E isso ele se alastra no mercado. Então, eu acredito muito nisso. Perfeito. Alexandre. E assim, o que a gente comentou aqui, né, de coisas que para mim absolutamente são essenciais para este futuro, né, de pagamentos digitais. Então, facilidade no processo do pagamento em si, a gente tem uma expressão que a gente fala que são os pagamentos invisíveis, né? A maneira mais integrada à tua jornada natural de compra e o pagamento aconteça. E é importante, tá? Importante pontuar. Inclusive, nós, como os brasileiros, a gente tem que se orgulhar, porque a gente tem hoje aqui no Brasil, né, um método de pagamento que se destaca também, né, que é o Pix, e que atende também, né, alguns desses critérios que a gente está aqui colocando com relação a Apple Pay, de facilidade de uso, de uma experiência fluida. Quando a gente fala de futuro, né, não deixaria de não observar todos os nuances de Pix que a gente também tem, que já estão em voga, obviamente, mas as novas coisas que têm surgido efusivamente aí nesse cenário de Pix. Perfeito. E também caminham para uma jornada mais fluida, né? Total, Exato. cara. Tem a iniciativa capitaneada lá pelo Banco Central, né, da Jornada Sem Redirecionamento, JSR, que eles, com absoluta sagacidade, né, se deram conta que para o e-commerce faz-se necessário hoje, né, até 9 etapas para tu concluir um pagamento via Pix. E com o advento do JSR, Jornada Sem Redirecionamento, isso cai para 2. Isso cai para 2 etapas. Enfim, eu falo aqui para essa nossa audiência que está nos assistindo, tá? A efervescência, né? As novidades, as coisas que vão acontecer no futuro próximo e para além de hype, tá, gente? Para além de hype. Coisas com pouquíssima fricção, e aí, óbvio, Apple Pay facilita e muito a vida. E observem cada vez com criticidade maior o Pix. E menos clique, mais conversão.
menos cliques, mais conversão e a experiência, né? Que tanto se fala agora do universo de moda, do físico, né? Criar experiência. E como é que a gente traz isso para o online? Eu considero o checkout aí com peso de pelo menos 50%. Meu cliente, ele entra no site, ele tem uma bela foto, ele navega rápido, mas se o checkout não for rápido, é o que é o principal, aí você perdeu. Então, assim, como é que você gera experiência para o cliente? O checkout é fundamental. Perfeito, sem fricção, é o que a gente quer, né? Exato. E pessoal, a gente vai se encaminhando para o final aqui, mas antes eu queria ouvir de cada um de vocês o que vocês diriam, né? De tudo que a gente falou agora, quase como um conselho para o lojista que está considerando implementar o Apple Pay ou outras carteiras digitais, ou que ainda está em dúvida se implementa ou não. Qual que é o conselho que vocês dariam para ele implementar já, digamos assim? Vamos começar com o Pablo, por favor. A gente tem um dado que desencoraje promoção em meio de pagamento e conversão. Então, torna-se quase lógico você acrescentar meios de pagamento que tem jornada e aprovação. Seja com um clique, por exemplo, seja Apple Pay. A gente recomenda muito. A gente faz teste com o cliente e hoje em dia a gente vai fazer teste em 7 dias. A gente faz 7 dias antes, 7 dias depois, e a gente tem tido um número excelente. Perfeito. Alexandre. Eu acho que o ponto, e aí eu quero ser absolutamente agnóstico, tá? Por óbvio, né? Vocês me veem aqui com uma camisa da PagBrasil, mas eu não quero advogar em nome da PagBrasil. Não quero advogar em nome da PagBrasil. Eu quero advogar para você, lojista, merchant, procure, obviamente, né, ter um checkout plural. E checkout plural significa tu ter todas as opções de pagamento, dentre elas Apple Pay, dentre elas Pix. Agora, uma coisa que vocês não podem, sob nenhuma hipótese, negligenciar é a experiência que vocês vão proporcionar para os seus clientes. Se a experiência for cacofônica, corra, fuja. E aí, se parceiros, inclusive a PagBrasil, tá? Te falar que não é complexo colocar, é difícil de implementar, porque a jornada envolve etapas X, Y, Z, cara, foge como o diabo foge da cruz. Não faz o menor sentido. Tecnologia e complexidade não pode viver na mesma frase. E a gente está aqui no século XXI, gente. A gente vive na era da inteligência artificial. Tenham convicção, tá? Que existem diversas soluções e diversas empresas que conseguem proporcionar esse checkout fluido para vocês e, em especial, o Apple Pay. Agora sim, não sendo agnóstico, tá? Falando de VTEX, e você, lojista VTEX, tenha convicção que você tem a possibilidade latente de somente, assim, com pouquíssimos passos e etapas, você habilitar essa solução de pagamento no seu checkout. Configuração. Exatamente. Plug and play, Pablo. Plug and play. Para aproveitar Black Friday. Para aproveitar Black Friday, tá? Essa é a proposição de PagBrasil, em especial aí para esse momento que a gente se encontra. Dia das Crianças. Consegue aproveitar Dia da Independência. O Outubro Rosa. O Outubro Rosa. Exato. É isso. Perfeito. Silton. Eu acho que o conselho primeiro, entender, analisar a experiência que ele quer oferecer para esse cliente, entender que se ele não tem Apple Pay hoje, ele está perdendo dinheiro. E antes da taxa, você tem que analisar o que o Apple Pay vai te trazer de benefícios e resultados. Depois você vai para a taxa e aí você entende se vale ou não. E pode ter certeza que vale a pena ter o Apple Pay em PagBrasil. Perfeito, gente. Muito obrigada. Agradeço muito a participação de cada um de vocês. O Pablo, que está remoto aí com a gente, Silton e Alexandre aqui no estúdio, e também a nossa audiência. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo episódio aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.